Olá, começa agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. E hoje recebemos a doutora em Direito, Thaís Dumé, que apresenta a pesquisa sobre a criminalização das mulheres. Memória de um silêncio eloquente. A criminalização das mulheres no Brasil na primeira metade do século XX. Tese apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília para a obtenção do título de doutora em Direito, sob a orientação da professora doutora Ela Ieco Volkmer de Castilho. Para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui a doutora em Políticas Públicas pela Universidade de Brasília, Marcele Figueira, e a mestre em Direito, Estado e Constituição, também pela UNB, Eneida Vinhas Belo Dutra. Obrigada, Marcele, pela sua presença aqui. Obrigada. Obrigada, Eneida. Obrigada a você. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor esse tema, preparamos um rápido resumo. Confira. A tese busca, através dos vestígios e documentos históricos, traçar um painel sobre as mulheres criminalizadas e as instituições controladoras no Brasil na virada do século XIX até a primeira metade do século XX. O estudo revela como a criminologia e as políticas criminais contribuíram para a construção do estigma feminino, a segregação e a opressão de grande parte das mulheres. Obrigada, Thaís, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e também agradeço a participação das colegas Marcele e Eneida. Bom, Thaís, o tema é muito bacana e pouco visto na área acadêmica, né? Queria saber de onde surgiu a vontade de estudar, então, a criminalização das mulheres. Na verdade, esse projeto ele surgiu de uma demanda do mestrado. Eu fiz um trabalho no mestrado sobre o Conselho Penitenciário, que é um pouco sobre a primeira instituição que trabalhou com o conceito de criminalização e com as primeiras instituições penais no Brasil, e senti muita falta das mulheres naquele processo. A gente só via processos masculinos de homem e processos de criminalização, documentos escritos sobre homens, então eu resolvi que no doutorado eu ia ter tempo suficiente para procurar onde estavam essas histórias ocultas das mulheres. E o que você descobriu? Que tipo de crime, né, que essas mulheres cometiam? Primeiro eu descobri uma coisa que tipo de crime que ficou muito claro é que os crimes praticados pelas mulheres, ou seja, que levavam, na verdade, as mulheres aos estabelecimentos penais, eram crimes muito mais ligados aos costumes do que crimes tradicionais que levavam os homens ao cárcere, que eram crimes mais ligados a questões mais objetivas, como homicídio, lesão corporal. O das mulheres, quase todos eles eram ligados à sua postura enquanto mulher e aquilo que se desejava do ideal feminino. Como exemplo, o perigo de contagem de doença venérea, vadiagem, embriaguez. Então, eram sempre crimes muito subjetivos até na sua tipificação, né? Então, eram mulheres que estavam fora do padrão, a grande maioria solteira, numa idade que já se esperava que as mulheres fossem casadas. Outras, elas tinham uma atuação como profissionais do sexo, como prostitutas. E apesar de não ser crime a prostituição, a vadiagem era. Então, você ganhar ilicitamente, né, o seu recurso e não ter nenhum trabalho. Então, eram justificativas para conter aquela população feminina fora desse ideal, né, da construção do que era o ideal feminino. E você teve a oportunidade de conversar com alguma delas? Infelizmente, com nenhuma das presas eu consegui, porque acho que por alguns motivos. Primeiro, pelo tempo, e muitas delas, como já eram também muito desgastadas pela vida, morreram muito cedo. Mas eu tive condição de conversar com duas guardas de prisão daquele período, que ainda hoje trabalham na penitenciária do Rio de Janeiro, que foi uma conversa incrível. Uma era freira no período, que era quem administrava as penitenciárias, e a outra foi da primeira leva de guardas, né, contratadas para fazer a segurança do presídio. Então, isso deu uma elucidada muito grande, porque a gente tem um problema muito grande com historiografia no Brasil, né? Então, pouquíssimos materiais historiográficos para pesquisar, muita falta, muita lacuna. Eu encontrei muitas lacunas durante o processo, que foram muito difíceis de lidar com isso, e eu tive que procurar algumas saídas para trabalhar com essas lacunas. E o que de curioso as duas contaram para você? Olha, muita coisa, mas algumas coisas que eu achei bem interessante foi que a prisão ela funcionava como um lar. E como um lar religioso. Então, a proposta da prisão, na verdade, por isso que ela era administrada pelas freiras, era recuperar o caráter feminino da mulher. Ou seja, ensinar aquelas mulheres que, segundo elas e segundo a administração, não tinham tido a oportunidade de aprender o que é ser mulher, o que é viver dentro do ideal e da natureza feminina. Então, funcionava mesmo como um local onde se aprendia a bordar,
se aprendia a ter gestos mais femininos, se aprendia a cozinhar, aprendia o que era ter uma casa, o que era ter filhos, o que era ter um marido. Inclusive, não tinha de início aquele contexto mais de segurança, né, de segurança mais armada. Muitas saíam para passear do lado de fora com as freiras, com seus filhos. Então, havia presença de crianças também nas penitenciárias. Então, o projeto inicial era um projeto moralizador. Era um projeto de retomar o caráter moralizador dessas mulheres, porque se acreditava que elas tinham sido desviadas, mas que elas não tinham uma natureza perigosa. E como esse conceito mudou, né, Thaís? E falhou. Isso que é interessante, porque toda essa proposta que foi feita, e até 55 ela funcionou no Rio de Janeiro, de 42 a 55, e ela falhou exatamente pela questão da segurança. Porque as mulheres se mostraram, isso foi uma parte que eu acredito que é positiva, porque tirou esse estereótipo também de docilidade da mulher. Ela mostrou que ela também que não precisava, mas que a estrutura não iria conter por essa ideia da docilidade. Então, que uma estrutura não foi possível retomar, porque isso não é natural da mulher. Então, isso é uma conclusão que é muito clara de ser tomada. Não existe essa tudo isso é construído socialmente, do que a mulher deve ser e do que não deve ser. E esses mecanismos de controles todos, tanto hospício, quanto conventos, quanto penitenciárias, eles foram usados e ainda são usados para conter essas mulheres que se recusam a viver dentro do padrão do que se espera de mulher ideal. Falando de bibliografia, Thaís, você indicou alguns livros para a gente separou, vamos ver agora quais são. A Falsa Medida do Homem, de Stephen Jay Gould, editora Martins Fontes. Do Cabaré ao Lar, a Utopia da Cidade Disciplinar, de Margarete Rago, editora Paz e Terra. A Hora da Eugenia, Raça, Gênero e Nação na América Latina, de Nancy Leis Stepan, editora Fiocruz. Thaís, então, já que a gente entendeu melhor o tema, fica à vontade agora para apresentar o resto da sua tese para a gente. Que bom, obrigada. Bom, na verdade, o grande objetivo dessa tese, dessa pesquisa, era tentar construir, entender um pouco esse processo de estereótipo da mulher e as consequências que a gente tem hoje também nos nossos direitos e na nossa forma de ser. Como que o controle foi feito de uma forma tão evidente e esse controle não foi só um controle penal. A gente teve, por exemplo, nos hospícios, é interessante o que eu encontrei, que sempre na história as mulheres eram num número muito menor de presas, né? Até hoje é. Mas nos hospícios as mulheres estavam num número muito maior. E o motivo dessas mulheres serem internadas também nos hospícios também eram motivos muito ligados a questões morais e à sexualidade. Então, uma, por exemplo, é muito clara, uma foi internada no hospício porque o diagnóstico dela era uma hiperexcitação intelectual. Isso significa que ela era uma professora, ela se recusou a casar e ela estudava muito e ela resolveu escrever novos materiais didáticos para a escola onde ela dava aula. Então, por conta disso, ela foi internada porque ela estava fora do padrão do que se considerava a mulher ideal. Então, foi muito interessante descobrir que a construção dessas penitenciárias femininas, elas foram construídas no mesmo período onde isso foi criado também a Delegacia de Diversão e Costume. E a Delegacia de Diversões e Costumes, ela tinha o objetivo de recolher das ruas aquelas pessoas que não estavam se enquadrando no padrão de que o começo do século a gente vivia um período interessante, que era um período que ficou muito forte a eugenia. Né? Então, o papel da mulher, ele se fortaleceu como papel reprodutora. Era um papel que, se a gente queria ter uma sociedade branca, eugênica e que pudesse, dentro dos ideais do começo do século XVIII, se desenvolver, a gente precisava de mulheres eugênicas. Então, inclusive, existia nota das mulheres, né? Alguns médicos davam notas de 0 a 10 e diziam que as mulheres que tinham nota abaixo de 6 ou abaixo de 5, elas não poderiam procriar porque não iriam procriar filhos eugênicos. E mais ainda, eles inclusive explicavam por que essas mulheres elas não sentiam falta de ter filho. Porque a natureza mesmo criava essa proteção nelas, já que elas não tinham essa condição. Então, o interessante de toda a pesquisa é de saber as mulheres que foram contidas pelo sistema penal e elas, dentro desse sistema, eram obrigadas, em algumas situações, inclusive, a casar, a ter filhos, como que determinadas mulheres foram mais vítimas. Entre elas, a gente tem o grupo das prostitutas, das mulheres homossexuais ou bissexuais e que eram extremamente culpabilizadas antes de cometer algum crime, porque pelo próprio comportamento dela não se adequava ao que se chamava de mulher ideal, de mulher eugênica.
É interessante, a gente fica perplexo, né, com esses casos e pensar que isso tudo não está tão distante assim da gente, né? E que a gente sofre, né, sofre essa construção. Por isso que eu acho tão bonito estudar história, porque eu acredito que a gente só desconstrói um estereótipo quando a gente sabe de onde ele veio. Porque senão parece que é natural. Parece que é natural o tratamento que se dá hoje de exclusão às mulheres ou a obrigatoriedade que a gente tem de se comportar ou de se vestir de determinada forma é justificável como algo natural e não é. Ele foi construído, ele tinha um motivo, ele tinha um plano político para ser construído e as mulheres tinham um papel específico que era de reprodução. Entendi. Obrigada pelas explicações, Thaís. A gente faz agora uma rápida pausa porque no próximo bloco tem debate. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e a gente começa então o debate com a doutora em Políticas Públicas pelo UNB, Marcele Figueira, e a mestre em Direito, Estado e Constituição também pelo UNB, Eneida Vinhas Belo Dutra. Começa contigo, Marcele, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, Thaís, algo que eu achei muito interessante quando li a sua tese é exatamente de como é que ela nos ajuda a pensar determinados símbolos e estereótipos que se continuam fazendo presente no sistema penitenciário hoje. E, sobretudo, em relação à condição biológica da mulher. Como a condição biológica da mulher acaba sendo um instrumento para ela ser punida mais uma vez. Onde ela é punida sendo algemada durante o parto, nós temos até hoje essa prática, que é impensado, né? Impensável uma mulher parindo um filho fugir da cadeia, né? Biologicamente impossível naquele momento. E também em relação à própria menstruação da mulher, onde toda essa distribuição dos absorventes, isso funciona de forma muito precária. Então, fiquei pensando nisso, como é que a sua tese, ela nos ajuda a construir esse caminho e a entender isso, que acaba sendo uma contradição. Porque, ao mesmo tempo em que a mulher ela é penalizada por não corresponder a um determinado tipo ideal, ela, enquanto mulher, biologicamente, também serve as suas características como mais um aspecto de punição. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Isso é bem interessante, porque era impossível estudar esse tema, né, falando de história, sem remeter a questões que a gente vê hoje no presente, né? Eu percebo muito que na penitenciária feminina tem uma carga simbólica muito maior do que nas penitenciárias masculinas com o tema do que é ser mulher biologicamente falando, né? E como você mencionou, não é uma questão de construção ou de gênero. Mas nas penitenciárias femininas, por exemplo, a gente vê hoje, em termos de trabalho que é dado para a mulher, quase os mesmos trabalhos que eram dados na década de 40. Costura, né? São sempre trabalhos que remetem àquele papel tradicional feminino. Então, em outras situações, como também era na década de 40, ela como se ela fosse duplamente punida. E como se tivesse uma carga simbólica para dizer, tá vendo? Esse não era o seu lugar. Olha como você está sendo punida ao ser algemada dando à luz, porque esse não é um lugar de uma mãe estar presente. Então, eu imagino que em determinados momentos tem uma carga simbólica de mostrar mais uma vez de que aquelas mulheres saíram no padrão do que era delas. Então, a falta de absorvente muitas vezes não se justifica por uma questão de orçamento, mas talvez um descrédito ou uma necessidade de você ter que lembrar que você é uma mulher, porque isso é algo que a gente não pode fugir. Então, você precisa lembrar todos os dias que você é mulher e você está aqui, você está sofrendo por causa disso. Então, eu imagino que em determinados momentos tem essa carga simbólica mais forte ainda do que é construído. Visita íntima, por exemplo, é uma coisa que na penitenciária masculina você tem de uma forma muito mais livre e na feminina você precisa mostrar, em geral, né, cada um tem seu sistema, mas em geral, comprovar que o homem, e quase nunca uma possibilidade de mulher, é realmente seu parceiro formalmente falando. Então, ou casado ou com união estável ou assinada. Então, mais uma vez, isso é inegável que tem um componente moralizador nesse ponto. A mulher só pode ter sexo com aquele homem que ela for casada ou que tiver uma relação formal estabelecida. Então, eu acho que essa dupla punição, ela entra como um aspecto simbólico muito forte. Bom, eu também fiquei encantada com a leitura da sua tese. Acho que conhecer a nossa história é muito importante e a sua tese nos traz de perto, nos aproxima dessas histórias, que, aliás, seria interessante se você contasse um pouco mais. Você falou da professora, mas tem vários casos assim que nos trazem assim muito de perto para conhecer essa nossa história e muito interessante essa dicotomia que você conseguiu construir
demonstrar na tese em relação à mulher ideal, né, do período, quer dizer, era o início do século XX, a sociedade moderna se estruturando no Brasil de forma com mais força, e a mulher ideal que era contida, higienizada, né, a seletivamente reprodutiva, como você mencionou mais cedo, a submissa, né, fosse ao marido, ao pai ou ao patrão, né, daquele começo do século. E a mulher criminosa, quer dizer, essa periculosidade dela, não pelo fato em si que ela cometeu, mas muito mais por ela não cumprir com esse modelo, né? E fiquei muito intrigada como as teorias médicas, você comentou aqui a questão da eugenia, mas assim, lombrosianas, né, estavam implicadas com o Estado para definir essa criminalização das mulheres, né? E aí é natural, como para a Marcele também, assim, a gente trazer para o presente, eu fico pensando se essa justificação da criminalização feita pelo Estado e também pela sociedade, se a gente consegue se arriscar a trazer para o presente, que pode ser uma pesquisa histórica, mas o que a gente, como você nos aproxima, né, na descrição dos fatos e de quem eram essas mulheres criminosas, quando, por exemplo, a gente vê hoje a sociedade sendo condescendente com a prática da violência contra a mulher, a violência doméstica, né? E sempre aquela desconfiança, o que ela fez para apanhar do seu marido? Ou quando o Estado, por exemplo, recentemente nós vimos a juíza que pergunta num depoimento a uma vítima de estupro se ela tentou fechar as pernas. Então, assim, sempre essa culpabilidade da mulher. Eu queria saber se você concordaria da gente se arriscar a trazer um pouco dessa experiência mesmo da sua tese e se você pudesse comentar ainda mais sobre algumas outras personagens. Não, isso sem dúvida. Inclusive, na minha conclusão, eu tento fazer esse paralelo com a atualidade. E tem uma coisa importante que eu tentei não fazer, eu espero que eu tenha conseguido na tese, que era o fato de demonstrar de que essas mulheres, elas, no geral, eram presas por crimes mais ligados à moralidade, não significava que ela não pudesse também cometer um crime tão grave quanto o masculino. Então, eu tentei deixar muito claro, ao contrário, que elas tinham também a mesma capacidade, inclusive de coordenar uma quadrilha, de cometer um homicídio, etc. e tal. Mas como o sistema penal ele é seletivo e continua sendo um sistema penal seletivo, ele só encarcera aquelas pessoas que são consideradas o grupo de indesejáveis, não necessariamente porque cometeu o crime ou não. Então, existia essa seletividade das mulheres que eram mais ligadas às questões morais. E a gente vê muito que dentro das penitenciárias ou dentro dos hospícios ou com as políticas públicas que eram feitas, essas mulheres tinham um comportamento, por exemplo, com relação ao prazer. Era proibida a mulher ter prazer, a não ser que fosse durante a amamentação. Então, todos esses aspectos, quando a gente vai ver, que era um aspecto de culpar a mulher era culpada, por exemplo, pela mortalidade infantil, porque diziam que a mulher estava no mercado de trabalho e que não estava amamentando a criança. Então, nesse período do começo do século XX, as políticas todas médicas vieram notificar que a criança precisava de muito tempo sendo amamentada, que era uma coisa que antes disso não existia, e a mortalidade infantil não era grande. Então, a culpa sempre era a família anti-higiênica, a culpa era da mulher. E hoje a gente vê isso muito claramente. A gente vê muitos grupos dizendo, mas por que ela trabalha o dia inteiro? A gente vê coisas como, por exemplo, aconteceu há pouco tempo, o pai esqueceu o filho num carro e quase todos os comentários da rede social como é que a mãe deixou o pai levar o filho? O pai. Né? E o comentário não era como é que o pai esqueceu o filho, era como é que a mãe deixou o pai sair com o filho. A culpa é sempre da mulher. É sempre da mãe. E a mulher também traz consigo essa carga de culpa, né? Então, é muito comum das mulheres desistirem de algo com relação às suas carreiras, ou desistir, inclusive, de ir a uma delegacia de polícia fazer uma denúncia por conta da sua culpa, dela mesma achar que ela deveria ter feito de outra forma. Então, isso é de uma opressão tão grande que limita subjetivamente a mulher de ser inserida no mercado de trabalho, no mundo intelectual, inclusive de fazer denúncias nas delegacias de polícia, porque a nossa reação social ainda é uma reação de culpabilidade muito grande, né, do papel da mulher. Então, Thaís, isso que você está trazendo é uma coisa, um aspecto que eu acho sempre muito interessante, que eu trabalho dentro de sala de aula. De nós acharmos que os papéis são naturais.
que o homem e confundir você nascer biologicamente macho ou fêmea com o papel social de homem e de mulher. De papel social de homem e de mulher são papéis construídos que nada tem a ver com o seu órgão sexual reprodutivo. Então, um exemplo que eu trago muito para os meus alunos, eu faço para ele a seguinte pergunta: quantos de vocês já confundiram um travesti na rua com uma mulher? E aí quase todos já passaram por isso. Bem, se vocês confundiram, é porque o travesti fez tão igual que ele é capaz de copiar. E se ele é capaz de copiar, é porque isso é aprendido. Isso não é natural. Se você pode imitar, é porque é construído. Você não pode imitar um órgão sexual reprodutor. Mas você pode imitar o cabelo da mulher, a maquiagem da mulher, ou o terno do homem, ou a estética do homem. Então, essa estética é construída, essa estética é aprendida. E aí, vou me emendar aqui só uma segunda pergunta com a Thaís, que tem algo na sua tese que foge muito do que a gente espera de uma tese do direito, que é normalmente uma tese tão formal, não é? Que são os contos que você traz na sua tese, que são ia mencionar isso também. Interessantíssimos. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse processo da construção dos contos e até falar sobre um dos seus contos, como é que eles foram construídos. Na verdade, foi um processo muito profundo, porque foi uma escolha de pesquisa não fácil, foi uma escolha que eu tive que viajar para outras bibliotecas, outros arquivos, descobri que um pegou fogo, então foi um processo doloroso, inclusive, de achar essas fontes. E eu entrei tanto na vida dessas mulheres, através de fotos e através de resquícios de alguns processos e dessas lacunas, que teve um determinado momento que eu falei, eu preciso escrever um conto. E aí tinha que ser conto, porque ele já não tinha mais o rigor acadêmico, porque eu não tinha todas as fases da vida delas, mas era uma coisa que eu precisava colocar ali. E eu tive autorização da minha orientadora para colocar isso como 4º capítulo. Que legal. Então, você tem contos da vida dessas pessoas. Tenho contos, são 2 primeiros, que são contos com mais fatos reais, né, com mais dados reais, e que aí eu tive essa liberdade literária de juntar esses fatos. E um outro que aí foi uma coisa da minha... de incorporar todas aquelas histórias e criar uma história paralela. Mas o primeiro delas, por exemplo, ela foi uma história real, de uma mulher que foi presa porque ela matou o marido depois que o marido agrediu o filho que tinha algum tipo de problema mental. Enfim, não era claro qual era a questão da criança, qual era a deficiência da criança, mas alguma deficiência existia. E teve toda a história que Carol me contou, que ela passeava do lado de fora. E o bonito dessa história, e que é por isso que eu queria falar dela, que eu acho que trabalha muito com outras histórias de mulheres, ela encontrou a liberdade dela dentro do cárcere. Que interessante. Porque foi depois que ela fez isso, depois que ela entrou no cárcere, que ela começou com as freiras a aprender a escrever, aprender a ler, a ter autonomia e aprendeu algum tipo de profissão. E ela conseguiu voltar e ficar com as crianças. Com isso, eu não estou dizendo que o cárcere é bom e nem muito menos que alguém vai ser livre dentro do cárcere. Mas que a história, ao contrário, que a história de encarceramento simbólico e social daquelas mulheres era tão pesada que algumas vezes serem enviadas para cárceres físicos dava a ela interiormente uma liberdade muito maior de saber quem elas são. Do que dentro de casa, do que dentro de casa, porque elas não tinham pressão social por fora. Então, isso acontecia, por exemplo, com os conventos, apesar de que só ia lá mulher de classe média alta, porque tinha que ser branca e pagar um dote. Mas ali elas aprendiam a ler com as freiras. Então, muitas vezes aconteciam festas rebeldes, né, em cima dos conventos, porque aquelas mulheres estavam ali e acabavam tendo mais acesso a materiais intelectuais e a informação e se diferenciando um pouco daquelas outras que não tinham. Thaís, que carga histórica maravilhosa que você trouxe pra gente. Eu te agradeço, infelizmente, nosso tempo chega ao fim. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom. Agradeço também as debatedoras. Obrigada, Marcele. Obrigada. Obrigada, Neida. Obrigada também. Bom, e você também pode apresentar sua tese ou dissertação aqui no programa. Mande um e-mail pra gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, é só acessar o site que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Até semana que vem. Tchau, tchau.